continuou Gloin. Fez Vocês acham que ele vai servir? Gandalf pode muito bem dizer que esse hobbit é feroz, mas um só grito daqueles no momento de empolgação seria suficiente para despertar o dragão e todos os seus parentes e matar a todos nós. Acho que soou mais como pânico do que como empolgação. Aliás, se não fosse pelo sinal da porta, eu teria certeza de que tínhamos chegado à casa errada. Assim que botei os olhos no camaradinha balançando e bufando no tapete, tive minhas dúvidas. Mas parece um quitandeiro que um gatuno. Então o senhor bolseiro girou a maçaneta e entrou. O lado Tuque tinha vencido. De repente sentiu que toparia ficar sem dormir e sem o café da manhã para que o achassem feroz. Quanto a camaradinha balançando no tapete, isso quase o fez ficar feroz de verdade. Muitas vezes mais tarde, o lado bolseiro arrependido do que ele fez naquela hora, costumava lhe dizer: Bilbo, você foi um bobo, entrou de cabeça e se deu mal. Perdão, disse, se fiquei ouvindo o que vocês estavam falando. Não posso dizer que entendi do que estavam falando, ou as suas referências a gatunos, mas acho que não é o se acreditar. Isso é o que ele chamava de manter sua dignidade. Não posso deixar de acreditar que vocês acham que eu não valho nada, pois vou lhes mostrar. Não tenho sinais na minha porta, ela foi pintada faz uma semana, e eu estou realmente certo de que vieram à casa errada. Assim que vi suas caras engraçadas na soleira da porta, tive minhas dúvidas, mas podem considerar que vieram à casa certa. Digam-me o que querem que faça, e vou tentar, mesmo se tiver de andar daqui até o leste do leste e lutar com as grandes serpes selvagens no último deserto. Certa vez, o meu tio tataravô berratouro... Sim, mas isso já foi há muito tempo, interrompeu Gloin. Eu estava falando de você, e lhe asseguro que há uma marca nesta porta. A marca comum neste ramo, ou costumava ser gatuno, que deseja um bom trabalho, um bocado de empolgação e recompensa razoável. É como essa marca normalmente é lida. Pode dizer caçador de tesouros especializados, em vez de gatuno, se preferir. Alguns deles preferem. Dá na mesma para nós. Gandalf nos contou que havia um sujeito desse tipo nessas partes procurando trabalho imediato, que ele tinha arrumado um encontro com ele na hora do chá nesta quarta-feira. Claro que há uma marca, disse Gandalf. Eu mesmo a pus lá, por razões muito boas. Vocês me pediram para achar o 14º homem de sua expedição e eu escolhi o senhor Bolseiro. Quero só ver alguém dizendo que escolhi o homem errado ou a casa errada, e vocês podem ficar com apenas 13 homens e ter toda a má sorte que quiserem, ou então voltar a minerar carvão. Olhou tão feio para Gloin que o anão se encostou de novo na sua cadeira, e quando Bilbo tentou abrir a boca para fazer uma pergunta, Gandalf se virou para ele, franziu o senho e projetou suas sobrancelhas frondosas, até que Bilbo fechou bem a boca com estalo. É isso mesmo, disse Gandalf. Chega de discussão. Escolhi o senhor Bolseiro, e isso deveria ser suficiente para todos vocês. Se digo que ele é um gatuno é o que ele é, ou será quando a hora chegar. Há muito mais nele do que vocês acham, e um bocado mais do que ele próprio imagina. Vocês todos hão de viver para me agradecer por isso. Agora, Bilbo, meu rapaz, pegue a lamparina e lancemos alguma luz sobre isto. Sobre a mesa, a luz de uma grande lamparina com um anteparo vermelho. Ele abriu um pedaço de pergaminho que lembrava um mapa. Foi feito por Tror, seu avô Thorin, disse ele, em resposta às perguntas empolgadas dos anãos. É uma planta da montanha. Não vejo como isso vai nos ajudar muito, disse Thorin, desapontado, depois de dar uma olhada. Lembro-me bastante bem da montanha e das terras em volta dela. E sei onde fica a Treva Mata, assim como o Urzal Seco, onde os grandes dragões procriavam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin, mas será bem fácil achá-lo sem isso, se algum dia chegarmos lá. Há um ponto que vocês não notaram, disse o mago, e é a entrada secreta. Veem a runa do lado oeste e a mão apontando para ela perto das outras? Isso marca uma passagem oculta para os salões inferiores. Pode ter sido secreta antes, disse Thorin. Mas como sabemos que ela ainda é? O velho Smaug já vive ali há tempo suficiente para ter descoberto tudo o que há para se saber acerca daquelas cavernas. Pode ser, mas ele não teria como usá-la durante esses anos todos. Por quê?
porque é pequena demais. 5 pés de altura a porta e 3 podem entrar lado a lado, dizem as runas, mas Smaug não conseguiria se enfiar num barco desse tamanho, num buraco ainda menos, nem mesmo quando era um dragão jovem, e certamente não depois de devorar tantos dos anãos e dos homens de vale. Para mim parece uma toca enorme, berrou Bilbo, que não tinha experiência com dragões, só com tocas. Estava ficando empolgado e interessado de novo, de modo que esqueceu de ficar de boca fechada. Adorava mapas. Em seu corredor estava pendurado um grande do campo em volta, com todas as suas caminhadas favoritas marcadas nele com tinta vermelha. Como uma porta tão grande poderia continuar em segredo para todos os que estão fora além do dragão? Perguntou. Ele era só um pequeno hobbit, lembre-se. De muitas maneiras, disse Gandalf. Mas de que maneira essa ficou escondida nós não sabemos sem ir até lá para ver. Do que se diz no mapa, eu imaginaria que é uma porta fechada que foi feita para ter a aparência exata da encosta da montanha. Esse é o método usual dos anãos. Acho que está correto, não? Bastante correto, disse Thorin. Além disso, continuou Gandalf, esqueci de mencionar que com o mapa veio uma chave pequena e curiosa. Aqui está, disse, e deu a Thorin uma chave com um cabo comprido em teles intrincados, feita de prata. Guarde-a bem. É o que farei, disse Thorin, e aprendeu numa corrente fina que estava pendurada no seu pescoço, debaixo de sua jaqueta. Agora as coisas estão ficando mais promissoras. Essa notícia faz com que tudo pareça melhor. Até agora, não tivemos ideia clara do que fazer. Pensamos em ir para o leste, do modo mais discreto e cuidadoso que pudéssemos, até chegar ao Lago Lungo. Depois disso, os problemas começariam. Começariam muito antes disso, se conheço algo das estradas para o leste, interrompeu Gandalf. Poderíamos partir de lá ao longo do Rio Rápido, continuou Thorin, sem lhe dar atenção. E assim chegar às ruínas de Val, a velha cidade no vale, sob a sombra da montanha. Mas nenhum de nós gostou da ideia de entrar pelo portão da frente, ou passa por ele atrás da grande encosta no sul da montanha, e é dele que o dragão sai, e com muita frequência, a não ser que ele tenha mudado os seus hábitos. Isso não prestaria, disse o mago. Não sei um guerreiro poderoso, até mesmo um herói. Tentei achar um, mas os guerreiros estão ocupados lutando uns contra os outros em terras distantes. Nesta vizinhança, os heróis estão escassos, simplesmente não existem. As espadas nessas partes em geral estão sem gume, os machados são usados em árvores, os escudos como bestos ou coberturas, e os dragões estão a uma distância confortável. Por isso que decidi empregar gatunagem, especialmente quando recordei a existência de uma porta lateral. E aqui está nosso pequeno bilboceiro gatuno, um turno escolhido e selecionado. Então vamos continuar a fazer alguns planos. Pois muito bem, disse Thorin. Vamos supor que o gatuno especialista nos dê algumas ideias ou sugestões. Virou-se com gentileza fingida para Bilbo. Primeiro, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as coisas, disse Bilbo, sentindo-se todo confuso e um pouco trêmulo por dentro, mas por enquanto ainda determinado ao modo dos Tucs adiante. Quero dizer, sobre o ouro e o dragão e tudo isso, e como foi parar lá. E a quem pertence o tesouro e coisa e tal. Céus, disse Thorin, você não está vendo o mapa? E não escutou nossa canção? Será que já não estamos falando sobre tudo isso faz horas? De todo modo, gostaria que tudo ficasse direto e claro, disse ele obstinadamente, usando sua postura de negócios, normalmente reservada para pessoas que tentam emprestar dinheiro dele, e fazendo o seu melhor para parecer sábio, prudente e profissional, corresponder à recomendação de Gandalf. Além disso, também gostaria de saber sobre riscos, despesas imediatas, tempo requerido e remuneração. Pois ele queria dizer, o que vou ganhar com isso? E vou sair eu dessa? Oh, muito bem, disse Thorin. Há muito, no tempo de meu avô Tror, nossa família foi expulsa do norte distante e retornou, com toda sua riqueza e suas ferramentas, a essa montanha no mapa. Tinha sido descoberta por meu ancestral distante, Thrain, o Velho. Mas após esse retorno eles mineraram e abriram túneis e fizeram salões imensos e oficinas maiores. Além disso, veio que encontraram uma bela quantidade de ouro e muitíssimas joias. De qualquer modo, ficaram imensamente ricos. Meu avô se tornou rei sobre a montanha de novo, sendo tratado com grande reverência pelos homens mortais, que viviam no sul e estavam gradualmente se espalhando o rio rápido acima, até o vale sob a sombra da montanha. Eles construíram a alegre cidade de Vale naqueles dias. Reis costumavam convocar nossos ferreiros e recompensar até os menos hábeis muito ricamente.
Pais imploravam que fizéssemos seus filhos nossos aprendizes e nos pagavam regiamente, em especial em suprimentos de comida, e nunca nos preocupávamos em produzir ou achar por nós. Em resumos, aqueles eram bons dias para nós, e os mais pobres entre nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, tempo para fazer coisas belas. Para não falar dos brinquedos mais maravilhosos e mágicos, cuja semelhança não se acha no mundo dos dias de hoje. Assim, os salões de meu avô se tornaram cheios de armaduras, joias, entalhes, taças, e o mercado de brinquedos de Vale era a maravilha do norte. Indubitavelmente foi isso que atraiu a dragão. Dragões roubam ouro e joias, sabe, de homens e elfos e anãos, onde quer que os achem, e guardam seu butim quando vivem, e nunca aproveitam nenhum anel de latão de tudo aquilo. De fato, dificilmente sabem a diferença entre uma peça bem feita e outra ruim. Embora normalmente tenham boa noção do valor de mercado corrente, não conseguem criar nada sozinhos, nem mesmo consertar uma escama solta de suas armaduras. Havia montes de dragões no norte naqueles dias. O ouro provavelmente estava ficando escasso. Com os anãos fugindo para o sul ou sendo mortos, toda a desolação e destruição que os dragões produzem do mal a pior. Havia uma serpe muito especialmente ávida, forte e perversa, com o nome de Smaug. Certo dia, ele saiu voando pelos ares e veio para o sul. A primeira coisa que ouvimos foi um barulho, como de um furacão, vindo do norte, os pinheiros da montanha rangendo e rachando ao vento, alguns dos anãos que por acaso estavam fora. Bem de uma boa distância, vimos o dragão pousar na nossa montanha, com um borbulhar de chama. Então desceu as encostas e quando alcançou as matas, todas pegaram fogo. A essa altura, todos os sinos estavam soando em Vale, os guerreiros estavam se armando. Os anãos saíram correndo de seu grande portão, mas lá estava o dragão esperando por eles. Ninguém escapou por aquela via. O rio se alçou em vapores e uma névoa caiu sobre Vale. E na névoa o dragão veio sobre eles, destruiu a maioria dos guerreiros. A velha e triste história, por mais comum naqueles dias. Então ele voltou e se esgueirou pelo portão da frente, devastou todos os salões e alamedas, túneis, becos, adegas, mansões, passagens. Depois disso, não havia mais anãos vivos do lado de dentro. E ele tomou toda a riqueza deles para si.